Os números comprovam, não está fácil se manter no emprego. Conseguir um, então, nem se fala. Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o mês de julho em Caruaru foram 1.759 admissões, ou seja, pessoas foram contratadas. Mas o número de demissões foi maior, 1.960. Desse número, 201 postos de trabalho foram desativados, ou seja, essas vagas não serão preenchidas. Se de um lado tem um funcionário, do outro tem a empresa. E você já deve ter ouvido falar que os empresários só pensam nos lucros e não estão nem aí para os empregados. É nesse momento de crise que os dois lados precisam caminhar juntos. E mais uma vez a gente recebe aqui no estúdio o Master Coach e consultor organizacional, o Egman Bezerra. Muito boa tarde, Egman. Vamos para a primeira pergunta. A maioria dos patrões tem algum tipo de preocupação na hora de demitir um funcionário ou não? Tem sim, até porque hoje custa caro uma mão de obra e você perdê-la de uma hora para outra realmente seria uma irresponsabilidade. Mas também existe o lado humano. Muitos dos empresários, eu tenho isso como experiência como consultor e as várias empresas que a gente auxilia, nós vimos que também há uma preocupação realmente humana dele com relação ao próprio colaborador. Então é importante ter essa preocupação com o bem-estar do funcionário? Claro, indubitavelmente. Até porque o colaborador, realmente ele qualificado, ele animado com o processo de estar na empresa, ele vai ser muito mais produtivo. Tá certo. A gente dá uma pausa para ver uma reportagem agora. Você vai ver que com pequenas atitudes, as empresas podem sim tomar decisões para diminuir os custos e aí não precisar enxugar o quadro de funcionários. Veja na reportagem. Nesta empresa que presta serviços a companhias elétricas, algumas medidas foram adotadas. Nós implantamos a energia solar. Hoje nós produzimos 100% da energia que a gente consome. Criou também a parte de economia da água do ar-condicionado. Além dos benefícios para o meio ambiente, o bolso agradece. As novas ações ajudam a reduzir os custos e amenizar os efeitos da crise econômica. Outra medida foi a diminuição no uso de papéis. Antes, as equipes que iam para a rua saíam com o endereço impresso. Eram mais de 40 folhas gastas por dia. Hoje as informações estão no celular. Tem GPS e leva direto à unidade consumidora. Isso aí facilitou muita gente em ajudar a eficiência do trabalho. As ações são tão eficazes que permitiram que a empresa não precisasse reduzir o quadro de funcionários. O que a gente tem de mais precioso na empresa é o colaborador. Então a gente entende que quando a gente demite uma pessoa, tem toda uma família impactada com isso, né? Então a gente tenta ao máximo não demitir pela questão da crise, né? De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ACIC, a organização e o planejamento devem fazer parte do dia a dia do negócio. E economias com água, energia, xerox são mesmo bem-vindas em tempos de recessão. Todo um processo educacional que tem que ser feito com os colaboradores para que todos tenham a visão de que estamos passando pelo momento de dificuldades e é preciso se economizar para que não possa demitir um colega de trabalho. Egman, essa redução de custos ela é inevitável e importante para a saúde da empresa. Agora, no momento desse enxugar, o que é que o empresário precisa observar, o patrão, para que nesse enxugamento não acabe tirando as condições de trabalho do funcionário? É claro, é interessante o consenso. É interessante o diálogo, né? Por quê? Porque muitas vezes essa resposta está com o próprio colaborador. Porque uma vez que você se manuseia e você consegue conscientizar o teu colaborador que há uma necessidade realmente geral da empresa em economizar, até mesmo para poder preservar o trabalho, automaticamente essas soluções vêm de forma realmente específica. Se você tem uma produção, se você tem um serviço, aquele próprio colaborador vai saber como eu posso fazer da melhor forma possível para que isso então se reverta como economia para a empresa. Isso precisa ser deixado claro para o trabalhador, para ele ver que a empresa está preocupada com a opinião dele até, e ele fica mais motivado, mais sadio, e isso produz mais? Claro, justamente por isso a importância dos treinamentos, a importância das reuniões, para quê? Para que crie esse clima de familiaridade, certo? E de aproximação do empregador com o próprio colaborador. E como motivar em um momento de crise financeira? Justamente você fazer um pacto
certo? Um pacto extraordinário em que você vai conseguir colocar todos numa única mesa redonda e todos então vão assumir um compromisso único para que possam ajudar a empresa a continuar ajudando cada um deles. E o que o funcionário deve fazer para ajudar a empresa? Isso é magnífico, né? A conscientização. A conscientização de que realmente eu sou uma peça importante dentro da empresa e que a empresa precisa de mim. E se a empresa precisa de mim, eu automaticamente preciso da empresa. E se eu preciso da empresa, necessito fazer o melhor possível na minha qualidade, no meu serviço, na minha prestação com relação à minha função, porque uma vez que eu trabalho da melhor forma possível, eu vou dar resultado. E se eu dou resultado à empresa, automaticamente a empresa responde também de uma forma satisfatória na parte econômica. Tá certo, Egma. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente volta...